tenho certeza que você ficou esperando a continuação da videoaula anterior referente a banco de dados, que foi criar um banco de dados e também a tabela. Mas agora nós vamos aprender como inserir e imputar os dados na tabela. Então não sai daí que nós já vamos começar. Hoje você vai aprender como inserir os dados dentro da tabela do banco de dados que nós criamos anteriormente. Então, nós vamos colocar a mão na massa e você vai entender como isso é feito e já vai adicionar isso no seu currículo e já vai te ajudar com os próximos processos aí para mexer com o banco. Eu já estou compartilhando minha tela aqui com vocês para nós trabalharmos no projeto que nós começamos na aula anterior. E aqui está o banco de dados aberto e nós criamos o banco de dados Customer e a tabela Register, né? Que seria um banco de dados de cliente, e aqui nós temos todos os registros. Então, se você não sabe do que nós estamos falando aqui, né? Você vai ter um card aqui na tela, em algum lugar, que você vai clicar e você vai voltar para a videoaula anterior para verificar como cria um banco de dados e uma tabela. Após assistir essa aula, você vem para essa para você aprender como inserir os dados. Se você também não viu a parte de instalação e configuração do SQL Server e você não sabe como fazer isso, também tem um vídeo aqui no canal que você consegue verificar, né, como você instala, como você configura para você conseguir utilizar o banco de dados. Perfeito? Voltando aqui, nós vamos aprender hoje como inserir os dados nessa tabela e nós vamos colocar a mão na massa agora. Bom, se você já está com a sua estrutura preparada, eu vou colocar aqui, clicar, na verdade, neste botão que chama New Query. Você vai clicar nele e vai aparecer uma tela em branco. E é aqui onde você vai digitar o código para inserir os dados nessa tabela. Tá? Primeiramente, nós precisamos falar para o banco de dados nós precisamos falar para o sistema, na verdade, qual banco nós queremos utilizar. Então, como que nós fazemos isso? Colocamos use, o nome do banco, então vamos colocar Customer. Na hora que você estiver digitando, ele tem um IntelliSense, né? IntelliSense, todas as plataformas de programação, grande maioria pelo menos, ela tem. E quando você escreve algum registro que já tem nela, ou alguma função que você precisa, com base no começo das suas escritas, né, das suas digitações, ele já entende e traz como referência para você as opções que ele tem. Então isso que significa IntelliSense. E aqui é o que ele está fazendo para nós. Eu comecei a digitar Customers e ele já identificou que poderia ser o nome da tabela e me trouxe como referência. Então basta selecionar isso aqui e pressionar Tab. E ele já traz tudo. Então você está falando para ele, utilize o banco de dados clientes, aí você dá um Enter e coloca Go. Ou seja, então ele vai utilizar e vai rodar tudo que você colocar ali embaixo. Ok? Quando você colocar para rodar e colocar esse Use Customers, vai aparecer aqui, ó, em cima, Customers, porque é aqui que você vai conseguir ver que banco que ele está se referenciando quando você estiver digitando os códigos aqui nessa tela. Vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, aqui tem Master. Quando você coloca Master, significa que você está mexendo em tudo aqui na árvore. Você não está vinculado nesse banco, você está vinculado na instância aqui. Então tudo que tiver aqui, referente aqui dentro, ele vai utilizar. Tanto que se você rodar isso aqui, ó, só vou deixar esse Use Customers e você colocar um Execute aqui, você pode pressionar F5 ou clicar aqui em cima. Quando você fizer isso, ó, ele colocou aqui, ó, comando finalizado com sucesso, né, completo, e aí ele dá o tempo de execução aqui. Veja que aqui em cima mudou de Master para Customer. Por quê? Ele entendeu que você quer utilizar o banco de dados de cliente, então ele trocou. Muito cuidado. Tá? Muitas pessoas cometem alguns erros que você está na empresa, executa um procedimento, um código, às vezes até de deletar informações, só que não referencia o banco, não usa esse use, né? E coloca o nome do banco. Ou às vezes não presta atenção qual banco que está selecionado aqui em cima. Se você fizer isso num outro banco de dados que tenha, por coincidência, o mesmo nome de tabela, você vai deletar as informações do banco errado e aí você pode prejudicar a empresa. Então, sempre se atente aqui em cima qual banco você está utilizando e sempre que você for fazer um registro, uma query, né, que a query é basicamente o código de comando que você vai passar para o banco,
sempre utilize isso aqui primeiro. Use customer go e aí você coloca o seu código embaixo para rodar, tá bom? Essa é uma dica valiosíssima, eu aprendi da pior forma possível, mas são experiências, então eu já deixo esse aprendizado aqui para vocês também não passarem pelas mesmas coisas que eu passei. Então vamos lá. Aqui, use customers, então go, tipo, utilize esse banco e vai, né? Roda o que eu vou passar agora para você. Então, como que funciona? Para você inserir um registro, você tem que usar o comando insert. Você vai escrever dessa forma, dá um espaço e vai colocar into. Basicamente, o que significa isso aqui? Insira dentro e aí você vai colocar o nome da tabela, customers. Então, ou seja, insira dentro da tabela do banco de dados customer, customers não. Perdão, galera. Vou mudar aqui. Insert into register, porque você vai inserir dentro da tabela, tá? E não do banco de dados. Então, você vai falar para ele, ó, insere tudo que eu vou te passar dentro da tabela de registros. Perfeito. Então, quando você faz isso, você vai abrir e fechar um parênteses e vai colocar todos os dados da sua tabela. Então, você vai colocar que você tem a coluna ID, e aí você vai colocar uma vírgula, e aí qual que é a próxima coluna? Lembra que era name? Então, ok. E agora a outra era age, que é a idade. E aí a outra nós vamos colocar que é o e-mail. Se você não lembrar de todas as colunas, você pode vir aqui, colocar nessa setinha aqui de mais no lado esquerdo e aqui vai expandir e ele vai trazer columns. Então, ou seja, todas as colunas que você criou lá dentro é o que você vai colocar aqui dentro. Então, se eu colocar columns, se eu clicar, ele mostra todas as colunas que você criou dentro dessa tabela. E ele não mostra apenas as colunas, ele mostra o tipo de dado que é cada coluna. Então, ID é int, que é inteiro, e ele não permite null. Então, ele colocou not null. Se fosse possível colocar null, não teria esse not aqui. Então, você ia entender que ele aceita dados nulos. Aqui, name, varchar, age, né? Inteiro. E-mail é varchar também, que é o texto. Então, beleza. Então, toda vez que você for inserir, você vai ter que especificar as colunas. Tem uma forma de fazer sem você precisar especificar a coluna, e eu vou mostrar para você aqui. Ah, essa parte aqui, ó, por que o name está com uma cor diferente? É porque essa parte de name pode ser também uma função dele. Então, se você não quer que fique dessa forma para ele entender, você pode colocar os caracteres aqui, ó, e ele já vai entender que é uma coluna, tá? Você pode fazer isso para todos. Você pode fazer isso para todos, que não tem problema. Você pode colocar assim com... Opa! E selecionar. Se você não quiser colocar também, você não precisa. Muito importante, quando você for colocar o nome de uma coluna com espaço, eu não indico você colocar com espaço. Por exemplo, ó, name user, por exemplo, o nome do usuário. Dessa forma, tá vendo que ele já dá até um erro? Se você for colocar nome composto, né, ou mais de uma palavra, utilize underline, geralmente. E aqui ele tá dando um erro porque não existe esse nome de coluna nessa tabela, tá? Mas isso aqui é só um exemplo. Então, se você for colocar nome nas tabelas lá quando você for criar, você pode colocar um name, né? Você pode colocar com underline, você pode colocar name e aí coloca user, tudo junto dessa forma. Perfeito? Então, deixa eu apagar aqui. Vamos manter a nossa tabela nome e ok. Depois que você referenciou todas as colunas que você tem lá dentro, você vai colocar agora aqui embaixo, escrever values, abrir e fechar parênteses. E aqui, como que funciona essa estrutura? Você está falando para ele, ó, insere lá dentro da tabela de registros, onde tem a coluna ID, name, idade, né, que é o age, e e-mail. E agora você insere os valores que eu vou te passar. E aí você vai colocar os valores que vão entrar aqui. Então, ID, como ele é o nosso primeiro registro, eu vou colocar como ID 1. Nós vamos colocar vírgula, certo? Para ele identificar que acabou o registro aqui, vai para a próxima coluna. E o nome? Ah, eu vou colocar meu nome como Júlio.
veja que ele já deixou aqui em vermelho. Por que ele deixou em vermelho? Ele está falando, tem um erro aqui. E por que tem um erro? Quando você vai colocar um texto, você tem que colocar entre aspas simples. Esse texto, ele vai ficar em vermelho assim. Veja que ele não dá mais erro. Então, toda vez que for um texto, uma data, tá? Você vai ter que colocar dentro de aspas simples. Vírgula. A idade, né? O age. Que tipo de dado que nós definimos lá atrás? Então, se nós olharmos aqui, ó, age significa que é inteiro. Então, nós vamos colocar o número inteiro. Então, eu vou colocar aqui que eu tenho 32 anos. Vírgula, para referenciar a próxima coluna, e e-mail. Então eu vou colocar aqui julio@gmail.com. Pronto, ficou vermelho novamente porque o e-mail é um texto. Então vamos colocar entre aspas simples. Perfeito? Então aqui nós podemos já executar o código. Nós podemos pressionar F5 ou colocar um execute aqui que ele vai rodar. Então, só confirmando, está na tabela customers de clientes. Então está certinho, vamos lá, processou, e aqui ele fala aqui, ó, one row effect, ou seja, uma linha foi afetada e foi completado, e ele dá o tempo, né, que ele completou isso, né, a data que ele rodou e o tempo que ele completou. Então beleza, aqui identificamos que ele já processou com sucesso. Se tivesse dado erro, ia aparecer uma mensagem com um texto vermelho e falando o motivo aqui, o porquê que estava acontecendo um erro. Quando você quiser tirar essa telinha daqui de baixo, porque você já executou, você pode apertar o comando Ctrl R, né? Ele funciona no Windows. Então, ok. Para ter certeza se realmente funcionou, nós vamos lá na tabela, clica em cima, aperta com o botão direito, e aí você vem aqui, ó, na terceira opção, Select Top 1000 Rows, ou seja, seleciona as primeiras 1000 linhas, não as primeiras, né? Selecione 1000 linhas. E aqui, na hora que ele carregar, veja que ele colocou a informação que nós adicionamos lá. Colocou com o ID 1, o nome Júlio, a idade 32 e o e-mail. Beleza, então conseguimos. Agora, se ele falar assim, Júlio, quais outras formas de colocar? Porque é muito trabalhoso. Se eu tiver 50 colunas, 200 colunas numa tabela, que é possível, eu vou ter que colocar o nome das 200 aqui, depois mais os dados? Então, tem um jeito mais prático para você fazer isso, tá? O primeiro você pode apagar essa parte aqui de cima, tá? Você pode deixar, ó, Insert into Registers, ou seja, insira dentro da tabela registro, e aí você pode colocar o values aqui direto, tá? Mas atenção, se tiver o número exato e os dados exatos para inserir nas colunas da tabela. Como assim, Júlio? Um exemplo. Eu vou tirar o ID 1 aqui, ó. Eu apaguei, eu vou tirar o vírgula aqui, para ele entender que eu quero colocar esses 3 dados aqui. Somente. Se eu tentar rodar isso aqui, vai dar erro. Por quê? Ele vai falar que não bate o número de colunas. Por quê? Aqui eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 4 colunas na tabela. E aqui eu só tenho 3 dados para preencher. Quer ver um exemplo? Vou colocar para rodar. E ele me trouxe um erro. Ele está dando uma mensagem, né? Ele mostra a linha que está com problema. Ó, line 4. Ah, como que eu sei aqui qual a linha, Júlio? Porque não tem a linha. Então eu vou te ensinar a colocar agora. Você vai vir em Tools, você vai vir em Options, né? Se for no português é opções, é ferramentas. Você vai em opções e aí aqui vai aparecer. Nós vamos vir aqui, ó, em texto editor, isso, é isso mesmo. Texto editor. Você vai vir em Transaction SQL e você vai colocar General. E aqui vai ter a opção Line Numbers, ou seja, número de linhas. Você vai selecionar e você vai pressionar o OK. Ó, ele já trouxe o número das linhas aqui do lado para você poder inserir, ok? Então, perfeito. Então aqui ele falou, ó, problema na linha 4. Qual que é a linha 4? É aqui, porque é aqui que começa o nosso script, né? Para poder rodar. E aí ele coloca aqui, ó, column name or number of supplier values, né? E tipo, o que ele tá falando aqui? Olha, o nome das colunas ou o número, né, de colunas não batem, né,
com os dados da tabela definida, né? Os tipos de colunas da tabela que nós definimos anteriormente. Então, o problema é exatamente esse. Nós temos 4 colunas e nós preenchemos somente 3. Então, nós temos que vir aqui e colocar o valor do ID, que é 1. Opa. Colocar uma aqui, né? E colocar vírgula aqui. Então, perfeito. Se eu pressionar aqui, ó, eu vou até colocar outro nome. Vou colocar Maria, 18 anos, e aí eu vou colocar maria@gmail.com. Tá? Isso aqui é só para a gente não duplicar o registro lá na tabela. Então nós vamos vir aqui, ó, e rodar. Na hora que rodou, agora ele deu certo, uma linha afetada. Se nós voltarmos aqui nessa aba, onde está a coluna que nós abrimos, né, para ver os dados, para você verificar de novo se entrou o registro, você dá pressiona um F5 ou vem aqui em Execute. Ele executou, veja que ele trouxe Maria, tá? 18 anos, maria_gmail.com. Então, perfeito. Nós aprendemos como colocar os registros aqui. Júlio, se eu esquecer de escrever esse código aqui, como que eu lembro disso? Vou te dar uma dica. Se você vir aqui em cima da sua tabela e você apertar com o botão direito e você vir aqui, ó, em Script Tables As, ou seja, scripts das tabelas, você vai vir aqui, ó, e vai colocar a opção Insert e aí vai colocar New Query Editor Window. Ele vai abrir uma nova janela, tá? Para você inserir os dados na tabela. Só que olha o que ele vai fazer aqui para você, ó. Ele traz uma nova janela para você inserir os dados e ele montou a estrutura bonitinho aqui para você, ó. Customers, use customers, né? Ou seja, utilize o banco de dados customer e aí roda esses dados aqui para inserir. Então ele tá insert into, insira dentro da tabela de registros, já definiu as colunas aqui para você e trouxe o value para você substituir você vai substituir esses nomes aqui. Quer ver um exemplo? Vamos colocar o ID 2, vamos colocar um novo nome aqui, aspas duplas, vou colocar Thiago, e aí você vai deletar esse aqui, eu vou colocar que ele tem 23 anos, e o e-mail dele vai ser thiago@gmail.com, em aspas simples, perdão. Perfeito. Você substituiu, você viu que ele não trouxe, não deu nenhum erro, agora, opa, deu um erro sim, porque eu apaguei o parênteses aqui, ó, fechar parênteses, certo? E agora eu vou pressionar o F5 ou Execute. Veja que ele rodou. Vamos fechar aqui. Não queremos salvar. Vamos fechar isso também. E agora eu quero ver se entrou realmente aquele registro. Então vamos apertar F5 ou Execute. E veja que entrou aqui, ó, Thiago, 23 anos, thiago@gmail.com. Então, essas são as 3 formas, né, para você inserir dados dentro de uma tabela. Existe uma outra, tá, que é um pouco mais avançado para frente. Você pode inserir dados a partir de um select, né, só que aí eu vou explicar mais para frente porque envolve algumas outras questões para não ter nenhum problema. Perfeito? Como nós não passamos pela aula de Select, atualizações, é importante passar primeiro para eu trazer essa outra novidade de como você faz a inserção de dados a partir de outros métodos. Perfeito? Então, é isso aqui. Na próxima videoaula, eu vou ajudar a mostrar para vocês, na verdade, como nós evitamos isso aqui, ó. Veja que eu coloquei um ID aqui dentro, né, com o nome de Júlio, e outro ID aqui dentro com o nome de Maria. Isso é um problema. Porque lembra que eu falei na aula anterior? O ID é como se fosse o nosso CPF. A partir do nosso CPF tem informação do meu nome, do meu telefone, do meu endereço. Então, para evitarmos isso, nós não podemos repetir o número de ID. Então, na próxima videoaula eu vou explicar como você evita isso aqui, ok? Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o seu like, deixa seus comentários, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos aqui que nós vamos lançar para você ficar expert em banco de dados e em outras tecnologias também. Então, fiquem com Deus, até mais. Fui!